Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou estar falando algumas coisas aqui sobre a pessoa de Deus, né? Sobre as mensagens de Deus. Mas antes eu quero fazer aqui um comentário. No vídeo passado eu contei sobre alguns sonhos que eu tive, né? Há esses tempinhos atrás, e também contei um sonho bem antigo, e eu falei sobre um sonho que eu tive há uns 4, 5 anos atrás, talvez não tenha isso ainda, sobre uma fumaça, né, que eu vi quando eu cheguei no Brasil. Fui no Brasil, quando eu desci lá, quando eu acabei de descer, eu vi uma fumaça que vinha, eu olhei para trás e vi essa fumaça vinha cobrindo o céu e a terra, tudo, cobrindo tudo, e era forte, grossa, que dava para, praticamente, era palpável aquela fumaça, era uma fumaça grossa, claro, mataria todo mundo, né, se fosse na realidade. No sonho ali, não veio-se na cabeça que ia matar todo mundo aquela fumaça, mas se fosse realidade, naquela proporção ali, não teria como escapar ninguém, porque era uma fumaça tão grossa que praticamente dava para pôr a mão assim e puxar, antes dela chegar, né? Pôr a mão assim dentro, puxar, e ia vir aquela bola assim, sabe? Com certeza, porque era uma fumaça condensada. E um detalhe, né, sobre o meu sonho. O sonho era no Brasil, mas na verdade eu não quero dizer que vai acontecer alguma coisa, né, no Brasil. Isso também pode significar o mundo, porque na verdade essa fumaça, ela pegava de um lado ao outro e da terra até o céu. E então pode significar o mundo também, né? Eu não sei, mas como eu disse no vídeo anterior, pode também significar um curto prazo de tempo de uma lei maligna, né? Que pode ser que entra na nação. E talvez por curto prazo, porque quando eu entro, mergulho naquela fumaça, eu e minha filha e uma pessoa que eu disse, né, que a gente eu não lembro ter visto o rosto dessa pessoa, né, que no mesmo tempo parecia ser minha irmã, mas não era minha irmã. E aí essa pessoa surge do nada quando a gente desce lá, que eu viajei só eu e minha filha, e quando a gente desce lá em Campo Grande, quando a gente desce lá no bairro já do meu pai, no meu sonho, quando a gente descia lá do ônibus, no meu sonho era no ônibus, então aí vinha essa fumaça. Nesse momento foi que surge como se essa pessoa tivesse descido do ônibus com a gente, mas eu não lembro dessa pessoa na viagem, parte alguma. Então surge essa pessoa com a gente, e aí ela faz a caminhada da fumaça, né, ali com a gente. E aí a gente cai de joelho como se tivesse combinado, como se as três tivessem recebido aquela informação que nós só poderíamos andar no meio daquela fumaça, fosse de joelho. Aí então a gente cai juntinhas, as três cai de joelho e mergulha naquela escuridão e vai caminhando rumo à casa do meu pai, pelo tato, assim, pelo que a gente já conhecia, que era o caminho da casa. Então a gente foi assim, mas não dava para enxergar absolutamente nada. É como se estivesse com os olhos fechados e com pano amarrado ainda, assim, porque não enxergava absolutamente nada mesmo. E o detalhe que eu quero dizer é que quando eu falei, né, que quando a gente começa a andar naquela escuridão, aí o tempo passa e a gente já sai, a gente já se depara, como se tivesse passado o tempo, e a gente já se depara num dia clarinho, como se tivesse passado uma tempestade, aquele clima de fim de tempestade, né? Aquele clima assim gostoso, né? De fim de tempestade, e o céu clarinho, só que as ruas cheias de tranqueira, de galho, de sapato, de roupa e tranqueira, né? Pelo meio, como se tivesse passado uma grande tempestade. Mas a gente não viu essa tempestade, a gente não viveu ali no sonho essa tempestade, né?
Tava cheio de poça d'água, de tranqueira, lixo, galhos de árvore que a enxurrada tinha carregado, mas a gente não viu essa tempestade. A gente já, da escuridão, o tempo passa e a gente já aparece nesse dia tudo clarinho e com o sinal de uma tempestade que tinha passado, né? Só que aí um detalhe, né, que eu não falei no outro vídeo. Essa terceira pessoa, ela só aparece na hora da fumaça e ela, depois que termina a parte da fumaça, ela não estava mais. E aí a gente caminhando, toda encharcada, novamente já está eu e minha filha só, né? Então aí eu entendi isso, que essa pessoa era da parte de Deus, né? E tipo assim, como Deus falando, eu passarei com vocês essa dificuldade, né? Mas vocês têm que passar de joelho, né? Em oração, totalmente voltado para Deus e totalmente com a vida de santificação. É isso que eu entendi, sabe? Porque exatamente quando passa a parte da escuridão, que a gente chega no claro, essa pessoa que estava com a gente não está de novo, não está mais. Porque na viagem, quando a gente viajou, era eu e minha filha só. De repente, do nada, essa pessoa aparece e a escuridão já chega. E ela cai de joelho com a gente e atravessa a escuridão com a gente. Quando passa a escuridão, a gente se vê sozinho de novo e essa pessoa não está mais. Então eu creio que é Deus dizendo, seja o que for, né, que não esclareceu o que é, né, mas tipo assim, venha o que vier, eu estarei convosco, né, estarei com vocês, mas vocês têm que estar conscientes, que tem que estar totalmente voltado para Deus, em santificação e oração, para poder vencer, né, o que vai vir. Então é isso que eu entendi. Mas eu não sei se é no Brasil, é mundialmente, né? Mas foi isso que eu sonhei, né? E eu tive um sonho também, do Brasil também, né? Que eu chegava no Brasil, aí eu ia num comérciozinho lá perto da casa do meu pai, eu ia nesse comércio comprar alguma coisa, e quando eu entregava o dinheiro, a pessoa me dava o troco em notas novas, né? Então estava sendo recolhida as moedas velhas, a moeda velha, né? O dinheiro velho estava sendo recolhido e então o troco já vinha com dinheiro novo. Se fosse tirar dinheiro no banco, já não vinha nenhuma nota velha, já vinha só a nova moeda, né? Mas esse sonho talvez não tenha nada a ver. E também pode ser que isso tenha a ver com o dinheiro do Japão, né? Porque o dinheiro do Japão tá sendo mudado, né? Tá vindo agora moeda nova, né? Mas ainda não recolheu o dinheiro velho, mas tá cada dia mais ficando só as novas, né? Então foi esse ano que passou, e quando eu sonhei com a moeda nova no Brasil, foi 2023, foi 2023. Agora 2024 entrou moeda nova no Japão, né? Talvez seja por causa disso, né? Que eu sonhei e aí entrou mesmo, né? Mas no Japão, pode ser que seja isso. Mas eu só tô contando o sonho, então não tô dizendo, vai vir moeda nova no Brasil, vai ser trocada a moeda. Não tô dizendo isso. Tô dizendo que eu sonhei. Sonhar é uma coisa, né? Pode ser um sonho bobo. Um outro sonho também que eu não contei, mas gente, não foi um sonho, sabe? Acho que foi uma visão, sabe? Porque eu não consigo definir se foi sonho, se eu estava dormindo ou se eu estava acordada, mas eu não consigo definir. Eu acho mais que foi visão, mas eu não consigo definir. Eu só sei que, de repente, nessa visão, eu estava no inferno.
Eu e Jesus. Eu andando com Jesus, de mão dada com Jesus, andando com Jesus. E era assim, tudo as quadras, né? Tudo as quadras, né? Como fala no Mato Grosso do Sul, fala quadra, né? No estado de São Paulo fala os quarteirões, né? Assim, tudo certinho, né? Cada quarteirão assim, bem certinho, né? Formato de cada quarteirão. E as ruas, né? Que atravessava, né? De assim, normal. E dentro desse quarteirão era assim, ó. Era assim, ó. As ruas, né? E as ruas, né? Aí, aqui, uma quadra, né? Outra quarteirão, né? Os quarteirões assim. Os quarteirões, as ruas que atravessava de assim também, tudo normal, sabe? Assim, ó. Aqui é uma rua, né? Aqui ruas que normal, né? Igual é na realidade, né? Assim as coisas. E aqui esse quarteirão, cada quarteirão não tinha cerca, não tinha nada, sabe? Era aberto, tudo aberto. Só que as pessoas que estavam aqui dentro de cada quarteirão, elas não conseguiam chegar até aqui, ó. Aqui não tinha. Aqui era normal, podia andar normal, tipo assim, não queimava, não tinha sofrimento nenhum. Aqui era a rua, aqui nessa beirada também não tinha, assim, sofrimento, né? Se a pessoa chegasse, conseguisse sair daqui e vir aqui não tinha fogo, não tinha nada. Mas eles não conseguiam chegar até essa beirada aqui. Não tinha cerca, não tinha nada. Mas era como se tivesse uma cerca invisível, mas não tinha cerca, sabe? Era como se tivesse uma parede invisível aqui, que as pessoas elas não conseguiam chegar nem até aqui, ó. Elas não conseguiam chegar na beirada da quadra. Elas não conseguiam chegar. E aqui dentro, elas estavam todas assim, eu não gosto de falar essas coisas, sabe? Porque é uma coisa ruim, eu não gosto de... Mas tá na palavra de Deus, né, gente? A gente não pode evitar de falar desse lugar, né? Porque nós temos que falar que é um lugar a se evitar, né? Não é evitar de falar desse lugar, é evitar de ir para esse lugar. Essa é a diferença, né? Então, essas pessoas, elas não podiam sair de dentro desses quadrados, né? Que era cada quadrado desse, eu tô comparando como um quarteirão. Então tinha os quarteirões, em vez de ter casa dentro desses quarteirões, não, eram pessoas aprisionadas dentro dos quarteirões e elas estavam queimando, mas eu não vi fogo nenhum. Eu não vi nenhum fogo, mas elas estavam todas pretas, né, de queimada. Só que não perdiam a fisionomia, ninguém perdia a fisionomia. Dava para reconhecer normalmente toda pessoa, sabe? E eu falo que dava para reconhecer porque depois eu vi uma pessoa lá que eu conhecia, sabe? E então, nesse sonho, nessa visão, era um terror tão grande, gente, terrível, sabe? Ele se pichava assim, sabe? Esticava a mão, sabe quando a pessoa parece que se espichar assim vai ajudar a aliviar a dor, mas não tinha alívio, sabe? Ele se esticava assim, as mãos, o máximo assim, esticava e fazia, erguia o pescoço, sabe? Ele fazia tudo quanto é gesto assim para ver se aliviava a dor, sabe? Coisa terrível, terrível, terrível. E gritava assim, de gritos de terrores, de coisa tenebrosa. Tudo preto, o chão tudo preto, tudo aquela cinza, aquele monte de cinza, eles pé socado dentro daquele monte de cinza quente, sabe? E eles gritavam e esticavam a mão para nós e via Jesus andando ali, né? E falava, por favor, me tira daqui. Eles estavam, sim, num arrependimento
terrível, 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 terrível. Um arrependimento imenso, 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 sabe? Por não ter dado ouvido à mensagem de Jesus, sabe? E aí eles demonstravam um grande arrependimento e pediam e clamavam e diziam: tira nós daqui, nos tira daqui. E eles tiveram a informação, né? Que Jesus permitiu eu escolher 10 pessoas para tirar 10 pessoas dali. E então eu comecei a andar, nós andando ali junto com Jesus, e Jesus esperando, mansamente esperando, eu escolher 10 pessoas. E eu andando e procurando, e eu olhava para um e falava: ai meu Deus, eu vou tirar aquele ali. Olha que sofrimento daquela pessoa. Quando eu olhava no outro, eu falava: não, vou tirar aquele. Quando eu olhava no outro, nossa, o sofrimento daquele, eu vou tirar esse. Mas aí eu ia deixando, porque eu via que todos estavam num sofrimento incalculável, sabe? Era uma coisa tenebrosa, terrível, sabe? E aí eu fui andando e passando para outras quadras, porque eu falei: já que todo mundo está no mesmo sofrimento, é terrível, cada um que a gente olha, a gente fica assombrado. Então, quer dizer, não dá para saber quem tirar, porque pudesse eu tirava todos, né? Mas é só 10, então eu vou procurar um conhecido. E comecei a procurar conhecido, comecei a procurar, não achei. E aí eu falei: bom, eu sei que Jesus não ia estar ali a vida toda esperando, né? Eu tinha que me decidir logo e começar a tirar pessoas, né? Aí eu comecei a tirar. Aí eu tirei um aqui, outro ali, outro aqui, outro ali, e procurando ver se eu achava algum conhecido, e tirei 10 pessoas. Quando eu acabei de tirar os 10, que andei mais um pouquinho, só dei mais uma olhadinha assim, eu encontro quem? Um irmão meu irmão, lá dentro. E aí, quando ele me viu, ele gritou por meu nome, se pichando, se esticando, ringindo os dentes. Ele gritou: me tira daqui, por favor, me tira daqui. Só que eu não podia tirar mais, porque eu já tinha acabado de tirar os 10. Aí eu despertei dessa visão e eu fiquei aterrorizada, porque o terror ali é coisa que não tem palavra que descreve, sabe? E eu não pude tirar o meu próprio irmão dali. Então, só que meu irmão tá vivo. E quando eu fui no Brasil, eu contei isso para ele, sabe? Eu contei isso para ele. E ele ficou preocupado, mas precisa tomar a decisão, né? E não é só quem eu vi lá, é quem tiver com a vida desconcertada com Deus, precisa consertar enquanto é tempo. Então, muitas vezes a pessoa tem um sonho, que é uma visão, uma revelação, às vezes, de Deus para despertamento. Então, vê pessoas que estão lá, às vezes está amarrado lá, mas não quer dizer que a pessoa já morreu e está lá. Às vezes, está mostrando que é para que essa pessoa está caminhando para lá, se ele não mudar de vida, né? Se ele não mudar de vida, não mudar a situação espiritual dele, né? Ou dela. Então, gente, é real, o inferno é real. Deus, ele mostra assim as coisas. Ele mostra e ele mostra para que haja mudança. Deus nunca vai mostrar, como eu disse já, eu acho que eu disse em um dos vídeos, eu acho que eu disse, Jesus, quando Jesus aparece, se é Jesus mesmo, porque a Bíblia diz que o inimigo ele se disfarça em anjo de luz, ele se disfarça como ele vem como Deus, como Jesus, como um anjo, né? Ele se transforma em anjo de luz, ele se transfigura, né? Para enganar, é ilusório, né? Ele pode se transformar como um anjo de luz para enganar, para aparecer, né? Ele pode fazer
a pessoa sentir um clima de uma paz perfeita, de um amor perfeito, mas ele tem esse poder para fazer isso daí. Então, como a gente vai ter certeza quando é de Deus e quando não é de Deus? Fica difícil, porque se o inimigo ele pode imitar Jesus, ele pode imitar os anjos, ele pode imitar Deus, ele pode imitar, mostrar o céu e não ser o céu mesmo. Eu ouvi um vídeo de EQM, onde o rapaz estava num lugar de glória, belíssimo, magnífico, maravilhoso, pessoas lindas, maravilhosas, andando tudo de branco lá, sorrindo para ele, com um olhar de amor, todo mundo com um olhar de amor, aquele clima de glória, aquele clima de paz, aquela perfeição. E depois, de repente, tudo começou a mudar, tudo começou a escurecer, começou a ficar tudo diferente. As pessoas passavam por ele com a cara de ódio, sabe? Aí ele viu que não era o céu, era uma ilusão, sabe? Na verdade. Então aí a gente fala, né? Então fica difícil, sabe? Aí ele viu que era tudo ilusório, foi o inimigo que criou aquele lugar belo e perfeito, aquelas pessoas magníficas e perfeitas, e não era. Era demônios e o lugar era ilusão, era uma ilusão que o inimigo criou para poder enganar ele. Então, o inimigo ele tem esse poder, ele tem muito poder. Por isso que a palavra de Deus ela nos alerta a nós ser vigilantes e prudentes e nós não desafiar o mal, não. Porque o inimigo é forte, ele é muito poderoso, ele não é poderoso como Deus. Mas ele tem poder para fazer todas essas coisas, né? Criar lugares, ele tem poder para criar um lugar como um inferno, né? E mostrar para a pessoa, olha lá, o fulano tá lá, ó, tá vendo? Ó? Ele não tá salvo não e tal. E às vezes ele pode mostrar um que tá perdido, que vivia uma vida errada, fora do caminho de Deus, fora de Deus, que não estava nem aí para Deus, ou então era religioso, mas fora do caminho de Deus, vivia o contrário do que a palavra de Deus ordena, e ele tem poder para mostrar um céu falso e mostrar lá, a pessoa está tudo no céu. Eu já tive uma visão de uma pessoa, e esse sonho, não vou contar hoje, mas foi uma visão isso. E nessa visão a pessoa falava, eu me encontro solitária com uma multidão de tolos. Exatamente as características que mostra a palavra de Deus. Como ela não mostra dessa forma, mas resumindo, tem base, né? A pessoa se sentir solitário. Eu já vi também IQMs que tem evidências que bate com a Bíblia, onde a pessoa diz que se sentiu solitária e tinha muita gente, mas ele sentia uma pessoa solitária lá, porque não tinha comunicação, né? Foi exatamente o que essa pessoa demonstrou antes de mergulhar dentro da escuridão. Ela falou, eu me encontro solitária com uma multidão de tolos. E a Bíblia chama de tolos os que se perdem, porque vendo que Deus morreu para salvar e o homem ainda sabendo toda a informação do céu e inferno e a pessoa ainda rejeitar, a Bíblia chama de tolo. Então, nessa visão, a pessoa disse, eu me encontro solitária com uma multidão de tolos, né? Então, é verdade, sabe? Agora, voltando a dizer, o que fazer então se a Bíblia mostra, e aí vem essas mensagens fingindo, mostrando que é Jesus, o que é anjo, mas está contradizendo a palavra de Deus. Então, como que eu vou entender, né, que não é de Deus? Porque tá, e muitas das vezes, a mensagem está quase perfeita, sabe, com a Bíblia. Mas tem os detalhes, os fragmentos pelo meio, que contradiz a Bíblia. E esses fragmentos, se a pessoa não tiver um bom conhecimento da palavra de Deus e discernimento espiritual, ela vai ingerir tudo e vai crer tudo aquilo como palavra de Deus, entendeu? E ela vai ingerir aquilo ali. Então, por isso, ela precisa ter conhecimento da palavra de Deus para ela não ingerir o engano. E esses enganos, eles são fatais, ele pode levar a pessoa a se perder, porque a pessoa vai acreditar que pode ficar daquela forma tal ou daquela outra forma tal e que tá tudo bem, entendeu? Então esses detalhes é exatamente para esse propósito, para pôr barreira, sabe?
no caminho para impedir a salvação. Então, como saber? É conhecendo a palavra de Deus. Só pode conhecer exatamente, ter discernimento espiritual correto, quando a gente tem o conhecimento da palavra de Deus. Por exemplo, eu vi umas, na lista ali, eu vi pessoa dizendo coisas como no tipo, Jesus disse, né? Eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Eu vos levarei para mim mesmo. Eu, Jesus, para que onde eu estiver, estejai vós também. Então é Jesus que vem, é Jesus que leva, é Jesus que salvou, é Jesus que fez tudo. E é Jesus que vem nos buscar. Ao contrário, Jesus seria mentiroso, ele disse que é ele que vem. Então a pessoa viu o extraterrestre levando, né? Esse terrestre é demônio. É comprovado que esse terrestre é demônio. A gente tinha um vídeo aqui com as pessoas falando sobre esse terrestre e falando as experiências que tiveram. Mostra claramente que é demônios, né? E a gente sabe que é. Mas a pessoa sem discernimento, aí ouviu todas as palavras ali e tudo que o homem estava falando é coisa que bate com a Bíblia, né? Mas no meio tinha coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. E outra, o que ele estava falando que bate com a Bíblia, já está na Bíblia. Quer dizer, aí Jesus me mostrou isso, mostrou aquilo, não sei o que, e tal, e tal, e tal, e tal. Muitas coisas que já está na Bíblia. Então, para que Jesus está mostrando? Está na Bíblia. E outras coisas que a Bíblia não fala, mas que tá, é óbvio que mais ou menos assim que vai acontecer, porque tem evidências de que é isso, esse rumo que vai tomar. É evidências, então não precisava também ser mostrado, mas tem coisa que ainda vai, sabe? Mas o que eu quero dizer assim, é que tem muitas coisas ali na contagem ali, que não é mentira, é verdade, mas não tinha necessidade de ser mostrado. Até teve uma pessoa que falou, isso aí a gente já sabe, tá na Bíblia, né? Já é evidente isso daí. Não tinha, tá estranho, né? Mas o detalhe lá que a pessoa fala que esse terrestre levou os cristãos, no comentário um tanto de cristão, oh maravilha, glória a Deus, eita maravilha, é assim mesmo, vai ser assim mesmo, Jesus está perto de voltar e tal. Gente, o povo não presta atenção nos detalhes, isso é gravíssimo, isso é perigoso. E para terminar, eu ouvi uma mulher, em um dos vídeos, né, de quase morte, uma mulher que ela fala sobre o que Jesus alertou sobre a nossa busca, como que deve ser, uma busca intensa, uma vida de santificação, que nós temos que entrar numa vida de santificação e de oração. E também fala que muitos crentes não valorizam mais o jejum, sabe? E que o jejum é poderoso, é uma vitamina espiritual, é um reforço muito poderoso na vida daqueles que servem a Deus. O jejum é muito necessário, principalmente para esses dias finais, que nós vamos ter que fazer uma nova dieta espiritual, sabe? E que essa dieta tem que estar incluído com muita força, com muita dedicação e com muita constância, o jejum. Então, essa fala dela, que diz que Jesus falou para ela não contradiz com a Bíblia, não tem contradição com a Bíblia. E a mensagem que foi passada é mensagem que condiz com o que Jesus realmente se preocupa em falar. Jesus não se preocupa em falar, olha, seja bonzinho, faz muita caridade e tal, tá tudo certinho com vocês. O negócio é que vocês não estão fazendo caridade, não estão demonstrando amor pelos outros. Jesus vai preocupar agora com a nossa salvação. É isso que ele está preocupado. Porque quando você é salvo e quando você é cheio do Espírito Santo, que é a preocupação que Jesus tem de nós sermos cheios do Espírito Santo, então quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós fazemos caridade, nós vamos ser bons para as pessoas. Então isso é um detalhe que acompanha a salvação. Então Jesus não vai se preocupar de estar falando isso. Jesus se preocupa com a salvação e como nós estamos vivendo, né? Então ele vai nos alertar
em dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por meio dEle, e que nós temos que entrar no caminho e guardar a palavra dEle. Isso que Ele vai informar. Ele não vai ficar informando coisas que, não, vocês entenderam errado isso aí. Olha, a mulher de Caim, sabe quem foi? Gente, pelo amor de Deus. Lá Jesus está preocupado com a mulher de Caim, com como que foi que surgiu a raça tal, a raça tal, a raça cor-de-rosa. Jesus não está preocupado com isso, Ele está preocupado com a nossa salvação. Então nós temos que ter o discernimento, né? O discernimento. Então é isso que eu queria falar nesse vídeo. E é claro, tem mais coisas, mas não dá mais tempo, já passou bastante. Então, nos próximos vídeos eu vou ter mais algumas falas sobre a palavra de Deus que eu quero falar aqui. E depois eu vou estar falando sobre, voltando sobre o propósito dos vídeos, né? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.